Bom dia, queridos. Graça e paz sobre o teu coração nessa manhã. Bom estarmos juntos, você pode se sentar. Gente, você já se deu conta que já se passaram 45 dias do início do ano? É a segunda vez que eu prego esse ano de 2021 e muita coisa já aconteceu nesse ano, não é verdade? Já estamos à metade do segundo mês e assim a vida, o tempo vai passando e a gente precisa aproveitar, né, e tirar o melhor de Deus na nossa caminhada com Ele. E graças a Deus por esse louvor, né? Graças a Deus pela cruz. Graças a Deus pelo sentido que Jesus dá à nossa vida. Eu quero te convidar a ler comigo um texto lá do Evangelho de Marcos. O pastor Chico pregou em Marcos semana passada, né? Vamos continuar aqui, capítulo 4, verso 35 até o verso 41, é uma passagem bem conhecida. Vai ser projetado aí o texto, eu vou ler na Revista e Atualizada. Sempre quando eu leio a Bíblia, principalmente evangelhos, né, e narrativas, o exercício que eu faço é tentar construir a história, né, tentar me sentir ali, certo? Gerar o ambiente, aquilo que está sendo descrito, né, me ajuda a me colocar naquela situação, né? Eu acho que isso é uma forma bem simples da gente interpretar a palavra, né? Você ir lá para 2000 anos atrás, quando esse evento aconteceu, e talvez se colocar no lugar dos discípulos naquele barquinho que vai passar por uma situação bem complicada aqui. Vamos lá então? Entra aí na história. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora eu quero ainda ler com você um texto lá de 1 João, um dos últimos livros do Novo Testamento. 1 João, nós vamos ver o capítulo 5, dos versos 3 ao verso 5. João 5, 3 a 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ok, duas passagens e a gente vai construir uma ponte entre elas aqui. Mas eu queria rapidamente voltar lá na narrativa do Evangelho e te colocar um pouquinho no contexto dessa história. E já vou te dizer o seguinte, essa aqui é uma pequena série de mensagens que começa hoje e termina domingo que vem, tá? Então, fique ligado, né? Vai ser uma continuação da pregação, parte 1 e 2, tá? O contexto dessa história: Jesus tinha acabado de falar com os discípulos e ensinar as multidões sobre as parábolas. Isso acontece no capítulo 4.
ok? E diz que daí já era tarde, ou seja, começou a escurecer, e Jesus falou para os discípulos. E ele, na verdade, ele afirmou para os discípulos algo assim: passemos para outra margem. Será que Jesus tinha em mente alguma coisa aqui? Ou será que ele pensou, vamos só fugir da multidão? Jesus deu um norte. Jesus falou para os discípulos: vamos atravessar este mar, que na verdade não era um mar, tá? Era um lago. Era o lago da Galileia, o lago de Genezaré. Mas é chamado de mar por causa do tamanho dele, da extensão que esse lago tem. E daí Jesus saiu do lugar do ensino, da sala de aula, e disse para os discípulos: agora vamos praticar o que é o reino de Deus? E os coloca num barco, e daí eles vão viver essa aventura aqui. Então, é muito importante você observar o texto bíblico e fazer uma leitura criteriosa e, de repente, simplesmente observar o que o texto nos narra. Jesus diz: passemos a outra margem, ou seja, ele tinha uma intenção. Ele tinha um propósito. Ele tinha um alvo. Ele tinha uma rota. Passemos para outra margem. Daí diz que começa um grande temporal. E Jesus estava dormindo. O barco começa a encher de água. Mas Jesus estava lá no fundo do barco, no travesseiro. Esse é o único evangelho que conta que Jesus estava deitado sobre o travesseiro. Ele ainda levou um travesseirinho, sabe aquele povo que viaja e carrega o travesseiro junto, né? Então, acho que Jesus tinha essa mania, né? Nenhum outro evangelho narra que ele estava deitado sobre o travesseiro. O que a gente observa aqui? Grande temporal. E Jesus fazendo o quê? Dormindo. Isso me traz uma sensação do quê? De tranquilidade, de paz, de confiança, apesar do que acontece em torno de mim. Agora olha como estavam os discípulos. A condição emocional dos discípulos era o seguinte: bateu aquele desespero, água entrando no barco, Jesus não acorda, Jesus não está se dando conta, e eles já deviam estar vivendo aquela tensão do temporal crescendo e as ondas aumentando. Porque apesar de ser um lago, cria-se uma pressão atmosférica sobre esses lagos e provoca, sim, grandes ondas. Cristina e eu tivemos uma vez em Moçambique, e nós fomos numa região e ministrar num povoado, ficava perto do lago Niassa, que também é um lago assim que faz fronteira de Moçambique com Malau, e Malau é do outro lado, e é um lago gigante. E o pastor me contou que muitas vezes quando eles pegam o barco para atravessar aquele lago, eles enfrentam grandes temporais e grandes ondas. A gente pensa que onda só tem no mar, né? Então os discípulos já estavam apavorados nesse momento, até que, tipo assim, quem será que deve ter ido acordar Jesus? Vamos ver, o que você acha? Pedro, né? Imagino que sim, né? Porque é o mais, com certeza, né? O Júnior já garantiu aqui. Né? Pedro, porque é sempre o que está meio à frente. Acho que um ficou falando, mas vamos acordar Jesus? Mas imagina, Jesus está dormindo, olha lá, parece uma criança dormindo sobre o travesseirinho, não está nem se dando conta, quem vai chamar ele? Então podemos talvez afirmar por toda a história que foi Pedro o que, né, passou uma perobinha e foi lá acordar Jesus. Agora, olha o que os discípulos dizem para Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, você não está nem aí com a gente? A gente aqui, dando piti com esse temporal, com esse vento absurdo, água entrando no barco, e você dorme? Sabe aquela sensação, Jesus não está nem aí com os meus problemas? Na semana passada, quando a gente estava falando do deserto, né? Uma coisa que comentaram na nossa célula, e que eu perguntei assim: qual que é a sensação que você tem quando você está no deserto? Alguém respondeu: eu sinto que estou sozinha. E assim estavam se sentindo os discípulos, mesmo que Jesus estivesse no barco. Sozinhos.
E daí eles vão contar para Jesus, e na verdade não vão nem contar, né? É tipo, eles estavam emocionalmente tão comprometidos aqui, que eles meio que dão uma intimada em Jesus, né? Eles meio que julgam a intenção de Jesus, e falam, quer dizer então que tudo bem? Você não está nem aí com a gente? Daí Jesus acordou e tal, viu o temporal, pois é, está ventando, né? Puxa vida, nem tinha notado. Né? As ondas estão grandes. E daí diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. Jesus disse duas palavras aqui. Ele disse assim, acalma-te e emudece. Esta palavra repreendeu o vento, se a gente vai observá-la em todo o Novo Testamento, você vai ver que muitas vezes esta palavra foi usada para repreender uma ação demoníaca na vida de alguém. Foi usada por Jesus quando ele expulsou demônios. Com isso, a gente pode perceber que o que estava acontecendo aqui não era simplesmente uma tempestade. O que estava acontecendo aqui era um levante das trevas diante do reino de Deus que estava avançando. Veja, porque Jesus diz, passemos para a outra margem. Quem que estava lá naquela outra margem? O Gadareno, capítulo 5. Se você lê a Bíblia por capítulos, você interrompe aqui algo muito importante da história. Porque você leu hoje sobre a tempestade, daí semana que vem você vai ler sobre o Gadareno, você não faz conexão nenhuma. Mas se nós lemos o texto na sequência, e esse capítulo 4 está conectado com o 5, Jesus estava indo para libertar aquele homem, oprimido por uma legião de demônios, que vivia nos sepulcros, que ninguém conseguia detê-lo. Um endemoniado, um possesso. Então esta passada pelo mar, ou pelo lago, este enfrentamento do temporal, significava um levante das trevas sobre aquilo que Jesus estava para fazer. E daí então depois, as últimas palavras de Jesus para os discípulos foram as seguintes: por que sois tímidos? Como é que vocês não têm fé? Porque os discípulos não conseguiram perceber essa realidade. Essa palavra é um alerta para nós nos dias que a gente está vivendo como Manaim. É um alerta para a igreja. E o que Jesus nos fala a respeito do nosso posicionamento no reino de Deus é: vigiai e orai. Porque estes levantes do inferno, eles são uma realidade e eles acontecem. Eu dei como tema para essa mensagem, fé que enfrenta as trevas. Fé que enfrenta as trevas. Então vamos falar um pouquinho dessa questão da realidade espiritual e como que ela se manifesta nos dias de hoje. As trevas reagiram ao ministério de Jesus nesse momento, não reagiram? Vocês viram outras situações no Evangelho, ou veem outras situações no Evangelho, em que as trevas se levantam contra Jesus? Certo? Por isso que ele faz o seu ministério no poder do Espírito Santo. E ele faz o seu ministério entendendo que ele estava estabelecendo um reino de paz, de justiça e de amor, no meio de um outro reino de injustiça, de ódio e de confusão. Você entende o que isso significou? O que a cruz representou? Quando o véu foi rasgado, quando Jesus e dá o último suspiro naquela cruz e morre,
significava o reino de Deus vindo sobre a terra. E mais do que a cruz, o que de fato detona com céus e terra, inferno e o mundo inteiro e o universo, foi a ressurreição que aconteceu ao terceiro dia. Porque ali tudo estremeceu. Todos os reinos se abalaram. O inferno estremeceu. Satanás ficou furioso, porque ele sabia que naquele momento ele havia sido derrotado por Jesus Cristo. A Bíblia toda nos mostra que expandir o reino de Deus é uma grande batalha. E que sempre que nós queremos dar um passo dentro deste reino, para alcançar pessoas, para levar o evangelho, para libertar pessoas da escravidão, para tirar pessoas da sua condição de morte, de escravidão no pecado, e trazemos para o reino da luz, isto se constitui num enfrentamento das trevas. Ou você acha que Satanás só correu atrás de Jesus no ministério dele? Agora a gente está de boa. Eu fico pensando que às vezes a gente como igreja, a gente está vivendo como se a gente estivesse num resort, né? Nas férias, né? A gente vai falar de Jesus para as pessoas achando assim que tudo bem, a gente fala, a pessoa não se converte, ela não quis se converter. A gente não tem entendimento que as trevas se levantam, que o temporal nos ameaça. A gente não pode ser ingênuo. O avanço do reino de Deus irá sim estremecer o reino das trevas. E Satanás irá se levantar, sim, contra a igreja de Jesus Cristo. Essa não é a questão. A grande questão é que a vitória desta luta e desse embate é de quem? É de Satanás? Ou é da igreja? Então nós precisamos viver e nos posicionar dessa forma. Nós precisamos crer diante dos enfrentamentos. Nós precisamos nos levantar como igreja e dizer para os ventos e para as ondas: acalma-te, emudece, porque nós vamos passar para a outra margem. Quantas vezes a gente vê Satanás nos cerceando e nos impedindo? E eu ensino muito o Evangelho de Marcos, né? E já estudei e li muitas vezes, e se você ler o Evangelho de Marcos, você vai observar que o Evangelho de Marcos é o Evangelho que mais tem demônio. Está cheio de demônio o Evangelho de Marcos, né? Ou seja, o autor, ele escolheu várias narrativas de expulsão de demônios. E vamos repreender em nome de Jesus essa buzina também, desse alarme. A gente vê no Evangelho de Marcos muitas situações em que Jesus se levanta para repreender e para expelir demônios. O primeiro milagre que Jesus faz aqui no Evangelho de Marcos é o milagre da expulsão de um homem que estava na sinagoga. Um homem que estava na sinagoga, possesso de demônios, e Jesus o liberta. Esse é o primeiro milagre narrado no Evangelho de Marcos. Ou seja, o que isso quer nos dizer? Que nós temos um enfrentamento. Que ser igreja de Jesus Cristo nos nossos dias é vivermos este enfrentamento das trevas, e nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos ignorar que o inferno sim se levanta. Ele não tem poder e não tem autoridade, mas ele se levanta. E agora a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a intenção de Satanás quando ele coloca um temporal no meio de um projeto que a gente tem e no meio de um ministério que a gente vai realizar? Qual que é a intenção dele? O que você me diz? Neutralizar? Frustrar? Como? Interromper, paralisar, causar medo, impedir a libertação e impedir que o poder do reino de Deus se manifeste na vida de alguém. Retroceder, amedrontar, nos fazer desistir. Estes são os propósitos dos enfrentamentos.
E quantas vezes nós cedemos ao enfrentamento? Quantas vezes nós acuamos diante das ameaças? Sabe aquela história que as pessoas dizem assim? Eu comecei a orar por uma área da minha vida, orar pela vida de alguém, e daí o diabo começou a retalhar a minha vida. Essa frase do crente é interessante, né? O diabo retalhando. O que é retalhar? É cortar em pedaços. O diabo tem poder para isso, gente? O diabo não tem poder de retaliação. E daí o que a gente faz? A gente para de orar, a gente para de avançar como reino, a gente retrocede, a gente fica com medo. Por quê? Porque a gente não entende que existe uma realidade espiritual acontecendo. Olha o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Todo mundo conhece esse texto, deveria até memorizar, né? No final da carta que Paulo escreve aos Efésios, veja bem, e aqui é uma coisa importante, porque a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente comprometida espiritualmente. Era uma cidade onde as trevas, elas tinham raízes profundas, e o diabo tinha assentado ali algumas demarcações naquela cidade. Se você for ler lá em Atos, você vai dizer que Paulo pregou o evangelho, e o povo que cria nas magias, né? Nas coisaradas lá do mal, né? Eles vieram trazer os seus livros para serem queimados, os livros de feitiçaria, os livros de coisas relacionadas a maquinações do mal. E aqueles livros foram queimados, porque muitas pessoas saíram dessas trevas profundas e vieram para o reino de Deus. Então, Éfeso era uma cidade onde a batalha espiritual era muito grande, onde esse enfrentamento das trevas acontecia. E, logicamente, isso aqui é uma realidade que nós também vivemos hoje. E olha o que Paulo escreve, então, a partir do verso 10, ele diz assim: quanto ao mais, ele está no final da carta dele, mas aqui ele chama-nos a atenção, porque talvez ele queira dizer uma coisa muito importante no final dessa carta. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, continuem, não é contra carne e sangue, mas contra quem? Contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Entendeu? Aí está a nossa luta. E daí a gente fica digladiando com o outro. A gente fica digladiando com a carne e com o sangue. Enquanto a nossa luta é contra principados e potestades. É uma luta pesada. E por isso que Paulo fala: vistam a armadura, para vocês poderem enfrentar este dia mau. Igreja, você identifica e reconhece que existe esse enfrentamento das trevas naquilo que nós estamos fazendo hoje? Sim. Levanta a mão, por favor. Você reconhece isso no trabalho que nós, como Manaim, estamos fazendo, fizemos o ano passado e continuamos fazendo? Você percebe isso? Você percebe esse enfrentamento das trevas? Então agora a gente precisa passar para o segundo ponto. Não adianta simplesmente a gente identificar essa realidade, mas nós precisamos discernir espiritualmente essa realidade. A igreja precisa de discernimento espiritual, porque essas coisas acontecem numa dimensão espiritual. Essa guerra, esse enfrentamento não pode ser visto a olho nu. Eu preciso de olhos espirituais para enxergar que por detrás do que está acontecendo há um enfrentamento, há uma batalha. Satanás se levanta para nos impedir. Agora, o que é discernimento espiritual? Tem algumas expressões, né, que a gente costuma usar no meio cristão, né, como, por exemplo, o conceito de igreja, que foi a pergunta do Compartilhando a Visão, né? E daí o pessoal lá na célula falou: poxa vida, difícil, né, conceituar. Coisas que estão na nossa boca, toda hora. E um outro conceito que talvez seja difícil para a gente é: o que é discernimento espiritual? O que é discernir espiritualmente as coisas?
O discernimento espiritual é você compreender claramente o que está por detrás. É você entender que existe um levante, existe um enfrentamento que você não está enxergando. Ele se materializa no mundo físico. O problema não era a tempestade, o problema não era os ventos. O problema é o que estava por trás daquilo. O impedimento que aquilo iria causar. E eu só luto contra principados e potestades quando eu discerno a minha luta. Quando eu entendo contra quem eu estou lutando. Não é contra tal pessoa. Mas existe uma guerra espiritual. E eu preciso discernir isso. O discernimento vem do Espírito de Deus, não da tua ótica. Sabe aquele crente que olha uma situação e fala, é o diabo? Não sei, não vou julgar, mas na grande maioria das vezes, não tem muito discernimento espiritual nessa situação. É aquela coisa de taxar o diabo de tudo, né? E daí a gente tem perigos aqui, a gente tem dois perigos bem sérios, né, nessa questão do discernimento espiritual. Porque ou a gente fala que tudo é o diabo, ou a gente fala que nada é o diabo. E daí o diabo, ele acha ótimo essas duas posições, né? Tanto uma como a outra, para ele não tem problema. Porque não há discernimento. Quando eu acho que tudo é o diabo, eu não tenho discernimento espiritual das coisas. Ou quando eu digo que nada é o diabo, menos ainda. Discernimento vem do Espírito. E vem de um relacionamento com Deus. Quando Deus abre os teus olhos e fala, olha o que está por trás disso. Você sabia que existe um dom espiritual citado por Paulo lá em Coríntios, que ele fala, o dom de discernir os espíritos? Há muitos anos eu oro e falo, Deus, eu preciso desse dom. Eu quero esse dom. Porque existem situações que nós só podemos discernir espiritualmente. Jesus teve esse discernimento quando aquela tempestade aconteceu. Porque ele tinha dito, passemos para outra margem. E por isso ele repreendeu aquilo que estava por trás destas ondas, destes ventos e dessa tempestade. Existe uma outra passagem interessante e curiosa também, e fica aí para você refletir, né? Mas lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, olha que curioso aqui, apóstolo Paulo, hein, gente? 1 Tessalonicenses 2, verso 17 e 18. O apóstolo Paulo diz assim, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, ou seja, né, essa linguagem é um pouquinho complicada, mas o que Paulo está falando é o seguinte, eu estou com saudade de vocês, né? Faz tempo que eu não vou vê-los. Porém, do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Paulo estava com uma viagem marcada para Tessalônica. Mas olha o verso 18 que diz, por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, o que aconteceu? O que aconteceu? Lê comigo. Satanás barrou o caminho. E daí você vai olhar na história e você vai perceber que a pregação do evangelho na cidade de Tessalônica foi uma grande batalha. Porque Paulo saiu fugido da cidade. Ele começou a pregar o evangelho, ele pregou por 3 sábados na sinagoga, e houve uma perseguição dos judeus que se levantou contra ele, e ele teve que vazar para Bereia e continuar sua viagem. Mas ele deixou uma igreja em Tessalônica. O evangelho foi pregado em Tessalônica. Mas agora ele já está falando aqui que ele teve intenção de voltar 2 vezes para lá, e o que aconteceu? Satanás barrou o caminho. Mas pastor, Satanás tem esse poder? Tem. Está dizendo aqui na Bíblia. O que aconteceu aqui com Paulo? Ele discerniu que não era uma questão do acaso. Ele discerniu que havia um impedimento. Você acha que que Paulo falou assim, então, ok, Satanás, tudo bem, então vou ficar na minha? O que você acha? A partir do momento que ele discerniu, o que ele fez?
É você que está me barrando o caminho. Então deixe, me aguarde. E ele foi lutar contra Satanás. E o que importa é que essa igreja em Tessalônica era uma igreja com um testemunho tremendo. Depois você lê a carta, você vai ver. Por isso o enfrentamento. Porque era uma igreja valorosa. Porque foi uma igreja que recebeu o evangelho e estava crescendo. E diz, Paulo fala no começo dessa carta, que esta igreja se tornou um modelo para toda a Caia. A Caia era aquela região da atual Grécia, né? Toda aquela península enorme, ali era a Caia. E essa igreja se tornou um testemunho. Por isso o enfrentamento. Por isso que Satanás quis barrar o caminho. E é por isso que Satanás vai barrar o nosso caminho quando nós queremos avançar. Ele vai barrar o caminho quando pessoas estão sendo salvas lá no Tanguá. Ele vai barrar o caminho quando a gente começar a orar por Colombo e avançar para Colombo ou por qualquer lugar por onde o Senhor nos quiser. Ele vai sim nos barrar o caminho, isso é um fato, é uma realidade. Mas nós precisamos discernir isso. E não agirmos como aquele crente que tem um impedimento, o diabo. Daí você faz o quê? Retrocede. Intimida. Para. E isso significa maturidade espiritual. Quando a gente diz que tudo é o diabo ou nada é o diabo, isso não é discernimento, gente. Nós precisamos orar e o Espírito de Deus precisa nos mostrar. Os nossos olhos precisam ser abertos. Porque quando a gente discerne espiritualmente o que está acontecendo, você pode agir de uma forma estratégica. Você vai usar a arma específica para desbaratar. Eu acredito que depois disso Paulo falou, Satanás, você está barrando meu caminho? Então agora eu te ordeno, saia do caminho. E ele começou a usar as armas espirituais, porque o Espírito trouxe discernimento para ele. Expandir o reino de Deus vai resultar em enfrentamento de trevas, tanto no nível pessoal, como no nível de igreja. E nós não podemos ser ignorantes a respeito do que está acontecendo. Quer ver uma coisa que acontece comumente, e você vê que é um levante das trevas, né? Às vezes quando Cristina e eu começamos a orar ou ajudar um casal que está com dificuldade no casamento, pronto, a gente começa a ter dificuldade em casa. Não é, Chico Érica? Opa, mas daí na hora, anteninha ligada, e a gente se blinda, e a gente não se intimida, e a gente avança. Depois que eu fui abordado, há 4 anos atrás, quase 5, aqui na frente, levei um tiro. Sabe o que estava acontecendo naquela noite? Nós estávamos reunidos como liderança, e eu estava convocando a liderança para orar, para avançarmos para um lugar aqui na Carlos Pioli. Quem lembra disso? Ok? E daí o que aconteceu? No final daquela reunião, o diabo me pegou ali. Mas Deus estava no controle, né, gente? É um enfrentamento. Ou você acha que a gente não leva tiro? Quem está mais na frente é quem leva mais chumbo. Certo? Ok? Então nós precisamos estar atentos. Agora, isso vai me intimidar? Isso vai me impedir? Porque eu sei que Deus estava comigo, eu sei que Deus me livrou, eu sei que Ele veio ao meu socorro. O que o diabo fez com a minha vida foi uma tentativa de me matar, mas mal sabia ele que a minha morte era a minha glória. Como Jesus fala lá, não tenham medo daquele que pode matar o corpo, mas tenham medo daquele que pode lançar a alma no inferno. Minha vida é do Senhor, então quer dizer, enfrentamentos, e nós precisamos discernir. Porque nós, Igreja Manaim, aqui em Curitiba, Tanguá, Colombo, nós estamos invadindo o território inimigo. Está ouvindo isso? Quando a gente prega o Evangelho, não é pregar uma
né? Tipo uma notícia de, olha, Jesus quer fazer a tua vida mais fofinha. Não é assim, gente. Nós estamos num enfrentamento, numa guerra. Nós estamos entrando em território inimigo. Por isso que Jesus fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Porque a igreja avança. Ela avança contra os portões. Ela mete o pé no portão. E ela vai arrancando quem está nas trevas, para trazer para o reino da luz. Ela vai anunciando o reino de Deus. E por isso os enfrentamentos. Só por isso. Porque nós entramos em território inimigo. Por isso a antena precisa estar ligada para a gente discernir a respeito dessas coisas. Porque se nós não temos esse discernimento, nós desistimos, nós retrocedemos, nós abandonamos o barco e nós dizemos para Jesus, Jesus, você quer que a gente morra? E por fim, depois de discernirmos espiritualmente a realidade que a gente está vivendo, a gente precisa usar as armas que a gente tem. Armas espirituais. Veja comigo aí esse texto que vai ser projetado, 2 Coríntios 10, 5. Esse texto eu memorizei, ele completo aqui, né? Do verso 4 até o verso 6. Perdão, eu vou ler a partir do 4. Ele diz aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a vossa submissão. Vamos pegar só o começo dessa expressão, porque as armas da nossa guerra não são carnais. Assim como a nossa luta não é contra carne e sangue, as minhas armas não podem ser humanas, carnais. Elas precisam ser espirituais. E ele diz aqui, são poderosas em Deus. Essas armas são poderosas em Deus. E essas armas estão aí no nosso arsenal. Quais são as armas espirituais e poderosas que nós temos? Vamos lá. Oi? Oração. Jejum. A oração e jejum juntos. O que mais? Adoração, louvor. O que mais? Palavra. Santidade vem junto. Né? Mas as nossas 3 armas, né? Palavra, na armadura, a única que é colocada como a espada do Espírito é a palavra de Deus. Certo? Mas a palavra, a oração e o louvor e a adoração são as nossas armas. São as armas poderosas em Deus. Veja, Josafá venceu uma guerra colocando o povo da música na frente. Acho que eu vou fazer umas estratégias dessa, né? Porque daí a gente não precisa levar chumbo. A gente coloca o louvor na frente, né? E a gente vai atrás, ó, estratégia de guerra. Né? Sempre sabe, para o escurinho e para todo mundo que está junto com ele, né? Então veja bem, gente, olha a estratégia que Deus deu para Josafá. Coloque os levitas na frente e louve. Só isso, Deus, só. E assim eles venceram a guerra. Então aqui estão as nossas armas. Eu não vou entrar no mérito delas. Porque um crente que não tem vida na palavra, vida de oração e vida de louvor e adoração, precisa repensar sua vida, sua conversão, seu cristianismo. Mas eu quero falar de uma coisa que ativa essas armas. O que ativa essas armas? Qual que é a munição que são colocadas nessas armas? E agora a gente vai lá para o texto de 1 João. E a vitória que vence o mundo é a nossa... Fraquinho. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé é a munição. É a fé que ativa essas armas espirituais. Porque você pode ter uma arma na mão, certo? E você ser completamente dominado pelo outro, não pode? Você está com a arma lá. Mas você começa, meu Deus, como é que faço? Onde é que é o gatilho? Será que eu aperto? Será que eu não aperto? Vou matar, mas daí se eu matar eu vou para a prisão. Pronto, você desestabilizou, você está rendido ali.
Você está com uma arma na mão, mas essa arma não funciona, porque não tem fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É por isso que Jesus, no final da passagem, ele diz assim para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? E essa foi uma tradução bem educada, porque esta palavra significa também covardes, medrosos. Jesus está falando com os discípulos. E talvez pode ser que sirva o chapéu. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão covardes diante dessa ameaça? Vocês não viram nada que vai acontecer ainda do outro lado da margem? Vocês estão com medo da tempestade? Pois vocês vão ver um cara lá que está possesso de uma legião. Se os discípulos reagiram assim na tempestade, imagina como reagiram lá quando viram o cara saindo do cemitério. Será que o cara saiu de boa assim? Pensa, né? Saiu que nem um doido atrás dos discípulos lá, né? Até tem uma passagem curiosa, me lembrei aqui lá em Atos, que narra lá sobre um tal dos filhos de Seva, que eram judeus, e eles expulsavam demônio, né? E daí eles foram expulsar demônio de uma pessoa lá, e eles falaram: eu expulso você em nome do Cristo que Paulo prega. E os demônios falam para ele assim, olha, Cristo a gente conhece, Paulo também, mas vocês quem são? Pá! E daí os demônios vão em cima dos caras e dão uma surra naqueles filhos de Seva. Então é assim que o inferno age. Por isso que eu preciso ter fé, porque a fé é a autoridade. A fé é a munição para a minha arma. E eu preciso ter este coração cheio de fé quando eu vejo os enfrentamentos. Eu preciso dizer: sai, aquieta-te, emudece, sai deste corpo em nome de Jesus. E daí a gente vê a fé vencendo o enfrentamento. Olha o que diz ali no 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E aqui ele está falando do mundo como esse sistema mau, esse sistema controlado por Satanás. Está entendendo? Leia comigo então, vamos lá? Vamos lá. Porque todo... Ok, só tem uma questão a se questionar nesse texto. Qual é? Eu sou nascido de Deus? É a única coisa que me cabe aqui. Porque se eu sou nascido de Deus, é a palavra de Deus que está dizendo, a meu respeito, se eu sou nascido de Deus, eu venço o mundo. E a vitória que vence o mundo é a minha fé. A fé em Jesus Cristo. Queridos, eu encerro essa palavra fazendo a gente refletir como nós estamos vivendo diante desses enfrentamentos. A primeira coisa que a gente precisa pensar e ter convicção é que as trevas irão se levantar contra a nossa vida. Isso não é para amedrontar ninguém. Jesus nos assegurou isso. No mundo tereis aflições. E esses levantes das trevas são as aflições que a gente enfrenta nesse mundo. Mas Jesus fala o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, e você é nascido de Deus, você também vai vencer. A mesma fé que age em mim para ordenar esses poderes sobrenaturais para se calarem, é a fé que vai agir através da sua vida. Então a igreja será intimidada a parar, a retroceder, a diminuir o seu ritmo de caminhada. Agora, nós precisamos de discernimento.
Não vai falando para todo mundo. Gente, às vezes eu ouço uns crentes falando umas coisas assim que dá até um negócio, né? Não vai falando para todo mundo. Ai, o diabo está agindo na tua... Não, calma. Discirna isso. Porque às vezes não é o diabo não, gente. Às vezes é a gente que se mete nas enrascadas. Às vezes a pessoa precisa se converter, às vezes ela precisa arrepender de pecado. Está dando brecha na vida dela. Então nós precisamos discernir e perguntar a Deus o que está acontecendo. O que está por trás, o que os meus olhos naturais não veem. E daí Deus vai te mostrar isso, e daí você vai usar as tuas armas, encher da munição da fé, e ó, não precisa dar nem 3, dá um só, já resolve. E por fim, a gente precisa ativar essas armas espirituais. A gente precisa ter os nossos olhos abertos. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E as coisas não vão melhorar, ok? Não vão melhorar. Porque pouco tempo resta para Satanás. Porque os dias do fim estão se aproximando. E eu gosto daquela frase de Paulo quando ele diz que hoje nós estamos mais próximos da redenção do que quando cremos. Esta é a posição mais equilibrada a respeito da volta de Jesus. Eu não sei se é 2021, eu não sei quando que vai ser, dia, mês, hora, isso ninguém sabe, somente o Pai que está no céu, e nós não temos que nos preocupar com isso. Mas um fato é que nós iremos cada vez mais ter os nossos enfrentamentos e as nossas batalhas espirituais. E nós precisamos ativar a nossa fé para que ela possa, nas armas espirituais que nós temos, derrotar tudo aquilo que se levanta contra o reino de Deus, o avanço dele e o nome de Jesus. Nós precisamos nos posicionar como vencedores. Nós precisamos lutar, não como uma menina. Nós precisamos lutar como servos do Senhor, como discípulos de Cristo. E nós precisamos ter fé. Quero te convidar a ficar em pé, para nós orarmos. Senhor, nós precisamos, Deus, desta advertência, Pai. Nós precisamos compreender que não podemos caminhar no reino de Deus sem entendermos que há uma realidade espiritual que nos cerca. Há uma batalha espiritual que se trava quando a gente fala de reino 360. Não queremos ser ingênuos. Não queremos ficar pensando que simplesmente por vivermos e existirmos todas as coisas acontecerão a nosso favor. Porque a Tua palavra nos mostra o enfrentamento. A Tua palavra nos mostra a realidade espiritual que nos cerca. A Tua palavra nos adverte a nos revestirmos da armadura de Deus. E nós queremos discernir espiritualmente os dias que nós estamos vivendo, para lutarmos. Há um embate, há uma guerra a se travar. E a maior alegria que nós podemos ter é quando a gente vê que a partir de uma ordem que vem dos céus, aquela tempestade se acalma. As ameaças que se levantam contra nós viram uma cortina de fumaça. Aquele levante do inferno e do diabo querendo nos intimidar é derrotado e desfeito pela autoridade e pelo poder que existe no nome de Jesus Cristo. É maravilhoso a gente saber que a fé que nós temos é a vitória que vence o mundo. Porque nós somos nascidos de Deus. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É isso que o Senhor fala a nosso respeito. É isso que o Senhor fala a respeito da igreja. E nós queremos viver dessa forma. Levanta-nos, Senhor, como corajosos, destemidos, valentes filhos de Deus. Levanta-nos, Senhor, como homens, mulheres, jovens e crianças cheios de fé,
e que pela fé avançam, lutam e vencem no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Fala conosco, Deus. Deus, nós não queremos mais o leitinho, nós não precisamos mais da papinha, nós precisamos de comida sólida, nós precisamos do alimento que vem do Senhor, para nos tornar uma igreja forte e valente e destemida. Obrigado, Jesus, por este ensino, por este alerta, e que a gente viva desta forma, para podermos de fato fazer valer aquilo que o Senhor disse sobre a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que nós sejamos uma igreja que avance e cujas portas do inferno não prevaleçam contra nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Pastor Zé vai encerrar aqui. A gente pode permanecer em pé.